primeiro espírito que o nosso corpo recebe somos nós mesmos. Então, ela também é o ponto de ligação da alma ao corpo. Por causa disso, porque é pelo canal mediúnico que nós nos ligamos ao corpo. As experiências de saída fora do corpo mexem com esta área. Bom, mas se esta é a área onde o espírito se liga ao corpo, porque é o canal mediúnico, então as experiências psíquicas devem atuar sobre esta área. Olha, veja, vocês devem estar observando pela imprensa que em psiquiatria hoje só se fala de serotonina, não é? Muito bem. Qual é que é o maior, onde que você encontra o maior estoque de serotonina no organismo? Na glândula pineal. Então, a psiquiatria está rumando em direção à glândula pineal. Outra coisa, a maioria das moléstias mentais cursam com depressão, tá? Então, veja, mesmo uma ansiedade, como é o caso da ansiedade fóbica, a ansiedade paranoide, as ansiedades em geral, são reflexos pendulares da depressão, tá? A depressão é como um pêndulo. Cicla, o pêndulo não vai do polo depressivo para o polo ansioso, ele fica oscilando, tá? Então a ansiedade tem como eixo básico a depressão, a ansiedade fóbica também. Veja, as psicoses, elas cursam ou com ansiedades de diversos cunhos, bipolares, distúrbios do humor, ou ligadas a estruturas do pensamento, esquizoides, esquizofreniformes, etc. Ou com depressão, inclusive com risco de suicídio. E por quê? As moléstias mentais, por alguma razão, elas acabam tangenciando sempre esse foco da depressão num ou no outro grau, com uma ou outra característica específica. E o que a depressão, ela vem sendo vista do ponto de vista, analisada do ponto de vista biológico, e detecta-se que a depressão provoca uma alteração no relógio biológico do cérebro, no relógio biológico do corpo, tá? O relógio biológico do corpo é a glândula pineal somada ao núcleo supraquiasmático, que não está desenhado aí. Forma o complexo pineal. Núcleo supraquiasmático, pineal. O núcleo supraquiasmático, o motor do relógio, a pineal, a estrutura efetora, formando o complexo pineal. Muito bem. Descobriu-se que a depressão é uma alteração de ritmo desse relógio. Então, a pessoa, ela apresenta distúrbio de ritmo, que é sobretudo visualizado à noite, onde a pessoa apresenta distúrbios de qualidade do sono. Então, hoje em dia, a depressão, ela não pode ser dissociada dos padrões de qualidade do sono. A pessoa tem um despertar precoce, com um avanço de fase de uma etapa do sono que é chamada Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, que é uma fase organicamente e psiquicamente muito importante do sono. E a pessoa acorda cansada, porque ela não relaxou. Ela acordando cansada, isso se soma ao status psíquico depressivo, potencializando a sensação depressiva. Não quer enfrentar o mundo. Não só havia a tristeza, mas há também agora um outro componente que se soma, que é o cansaço por não ter dormido à noite. Aí ela vai ter sono durante o dia, e aquele sono é encarado como fuga da realidade. Existe esse componente, mas sobretudo também existe a questão de que não está dormindo um sono de qualidade. Tá? Outro aspecto importante também, que vale a pena ressaltar, nós falamos de distúrbio do ritmo, desse relógio biológico. Esta área mediúnica é também a área que coordena o tempo. Mas veja, como é que uma área cerebral coordenaria o tempo? Com que referência? Você não acertou o relógio e nem deu corda.
Com que referência? A referência, depois se descobriu, que são chamados Zeitbergers. Tá? Existem dois tipos de Zeitbergers. Um Zeitberger exógeno, externo, e um Zeitberger endógeno. O Zeitberger endógeno são os genes, é o espírito, é o psiquismo. Os Zeitbergers exógenos são, sobretudo, a influência dos planetas e astros que nos cercam. Isto não são os místicos que dizem, são a literatura, os cientistas da literatura contemporânea, de 40 anos para cá. Muito bem. Assim é que o comando do ritmo, do relógio biológico, a glândula pineal, se dá por ciclos. Por exemplo, ciclo circadiano, comanda o Zeitberger solar, é o Sol, que é o ciclo de vigília e sono, alerta e sono, é o Sol que comanda. Dos hormônios sexuais, é a Lua que comanda. Então a mulher menstrua a cada mês lunar, e uma gravidez dura 1 ano da Lua. E se são os hormônios sexuais de comando lunar, e os hormônios sexuais são os mesmos, os hormônios da reprodução são os mesmos hormônios que envolvem o transe mediúnico, lembra que a gente falou? A gravidez é um transe mediúnico, né? A incorporação de um espírito que se materializa no útero. Então, o comando mediúnico também é lunar. Então, o Zeitberger mediúnico é lunar. Daí se fala, o povo sabe, que quando uma pessoa está num pré-transe, ela está no mundo da lua. E quando ela está obsediada, francamente, em status mediúnico, ela é lunática. Porque o povo reconhece, por outros mecanismos de sabedoria, esta conhecida função fisiológica de relacionamento da nossa cabeça com os astros. Assim é que, reconhecidamente pela ciência contemporânea, a nossa cabeça, a bem a verdade, é um asteroide que gravita em torno do nosso planeta. E nós estamos tão conectados com o mundo astronômico e astrofísico quanto qualquer asteroide ou planeta do universo. Poderíamos dizer, se Deus comanda o universo, mergulhado na constelação imensa dos 2 bilhões de sóis da nossa galáxia e dos 2 bilhões de galáxias do mundo astronômico visível pelos telescópios, nós comandamos o nosso pequeno asteroide, a nossa cabeça, com uma abóboda de trilhões de neurônios, infinitas sinapses, se é que comandamos. Há quem não sabe onde põe a cabeça. Poderíamos dizer, há quem não sabemos onde pomos a cabeça. Então, veja bem, vocês devem estranhar, o que tem a ver? A mesma glândula comanda a relação de tempo. A mesma glândula comanda a sexualidade, a mesma glândula é um sensório que comanda a mediunidade. Como pode ser uma coisa dessa? Primeira questão, a sexualidade nós discutimos ontem. É uma função mediúnica de energias e efeitos físicos. Tudo bem, então deu para entender, incorporamos no mesmo segmento. Agora o tempo também nós estudamos ontem. Toda a evolução nossa é uma trajetória de retorno à morada do Pai. Fomos expulsos do paraíso, a evolução é uma trajetória de retorno à morada do Pai. A mediunidade representa o fio que nos orienta na trajetória de retorno. Então,